E agora a gente inicia o capítulo do esporte nessa nossa revista dos campeões. Capítulo 46 do esporte dentro do Campeonato Pernambucano, 46º título, tá? Um título que parece ter vindo por linhas meio curvas, mas que acabou, Cássio, dando um sentimento até maior à conquista pelo seu roteiro, por tudo que aconteceu nas finais do campeonato, sobretudo no último jogo, até por uma atuação de maior qualidade, e meio que consegue fechar um capítulo daquele 2025 extremamente danoso do esporte. Parece que esse título estadual ele pode durar pouco, ele pode ter 24, 48 horas de A Série B não celebração. começar em 5 dias é muito bom, porque desde que o clube naturalmente faça sua parte na Copa do Brasil, nessas fases ainda preliminares, porque até lá vai ter um pouco de ganhar Isso, estender um pouco esse sentimento, porque em né? 2025 não deu margem. O título que veio perdendo o jogo, 3 dias depois já estava perdendo o Palmeiras, e aí não parou. Enfim, uma semana antes tinha perdido do Alto se complicado na Copa. 2025, Na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. E a Copa do Brasil já tem ido há muito tempo. 2025 não deu trégua. Mesmo ganhando o Pernambucano. Dessa vez, o calendário dá essa trégua. Ele vai ter um jogo da Copa do Brasil, mas que é em casa e é acessível. A última vez que eu usei essa palavra acessível deu errado, mas enfim, mas continua sendo acessível. Aí, futebol é isso mesmo. Eu só não sei o tanto que o dano de 25 é muito grande ainda. Muito, 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 muito grande. muito. Mas, até a reportagem, acho, acho que foi do Globo Esporte, Fred, assim, naquele. Fala, povo, aquele negócio. E eu acho que alguns. Acho que foi, se foi outro canto, eu me enganei, mas acho que foi ali que eu vi. Que. Que. Da reação do público de. Tava precisando disso. Eu acho que é um O 2020, sentimento geral. tipo, 2020, a 2025, porra, assim, acho que é a maior catástrofe que já. Engraçado. O time, repito, ganhou o campeonato, mas é um negócio assim. Ganhou e ninguém tá assim. O ano foi uma catástrofe completa, daquelas que. Será que ano que vem faz alguma coisa? E fez, com o time ainda sendo montado ainda, né? Porque, com detalhe, continua sendo montado. Sim. E com esse 46º título, o esporte consegue subir um degrauzinho no ranking dos campeões estaduais no Brasil. Na verdade, ele sobe um degrau e iguala o número de títulos do Inter. O Inter que perdeu para o Grêmio dentro do Campeonato Gaúcho. Inter e Sport formam o nono degrau, né? E São os nonos colocados aí desse aí, ranking. e como é que tá a defesa do top 10? Aí, como a gente olha ali, o Nacional do Amazonas com 43, o Grêmio passou, na verdade, né? Ou seja, o Grêmio ficou a 2 títulos, Sim. e o Nacional do Amazonas, o Campeonato Amazonense continua, sai correndo, mas o Grêmio, que ganhou 8 dos últimos 9 campeonatos gaúchos, deve estar lamentando muito não ter sido ano passado, que teria sido o Octa, e deixou para ganhar o ano seguinte. Mas enfim, significa, Fred, que o Sport tem pelo menos 2 anos, se não fizer acontecer nada, tudo dando errado, ou seja, ele perdendo os dois pernambucanos e, e o Grêmio. Detalhe, mesmo se isso acontecer, na verdade, o Grêmio empata, ele não tiraria o Sim. Sport. Na verdade, tem que ser 3 anos. O Sport passa 3 anos perdendo tudo E o Grêmio ganhando. e o Inter ganhar. Não, não tem como. Porque Porque é o Inter. Porque se acontecer, o Grêmio passa, o Sport dividiria o 10º lugar com o Inter. isso. O Grêmio passaria os dois, mas o Sport. Caramba, então bota aí para 4 anos. Então tem uma margenzinha ainda. E aí, Cássio, a gente vai para o detalhamento dentro do estado. O Sport abre 17 títulos em cima do Santa Cruz, né? 46-29, e 22 títulos em cima do Náutico. Sobre esse ponto, o que dá para dizer é o seguinte: o Santa chegou a 10 anos de jejum. É o maior jejum da história do Santa Cruz. O Santa Cruz já tem passado 3 vezes ali, 9 anos. Quando eu digo 9 anos, são os anos de campeonatos perdidos. Né? Porque se ele for Sim. campeão, dá um exemplo, se ele for campeão em 27, ele já, 27 com 26, 11. 11 ele voltou a ser 11 anos, mas ele perdeu 10 campeonatos. O 11º justamente que ele ganhou. Então, o Santa, pela primeira vez, ele perde 10 campeonatos. Ou seja, não, assim, e nesse recorte específico, a vantagem do esporte, Fred,
porque eu tô dizendo porque você frisou 17, né? Ela estava em 11. Tava 40-29. E aí, nesses 10 anos que o Santa não ganhou o Campeonato Pernambucano, o que era 40-29 virou 46-29, né? Porque o Sport ganhou ali em 17 e 19, e agora esse tetracampeonato. Do Náutico, a diferença foi para 22, o que é a mesma diferença de Bahia e Vitória. A questão é que entre Bahia e Vitória tem um outro nome, aqui tem o Santa. No caso do Náutico, aqui vale a ressalva que o Náutico, ele, vice-campeão, o Náutico subiu para 33 vice-campeonatos. É o time com mais vice-campeonatos em Pernambuco. O Náutico tem 33 vices, o Santa Cruz tem 31 e o Sport tem 24. Ou seja, o Sport tem um saldo positivo, entre títulos e vices, o Sport tem um saldo positivo de 22. Sim. O Santa tem um saldo negativo de -2 e o Náutico tem um saldo negativo de -9. Assim, ou seja, subtrai título de vice-campeonato. O América, que a gente vê ali com o sexto, que seria a Tuna Luz. Quarto colocado desculpa, com 6 títulos, perfeito. Quarto colocado com 6 títulos, que era um grande de futebol pernambucano, até os anos 40, 50, não ganha desde 1944. Isso dá quantos anos, meu Deus? 80, né? 80, mais 82 anos. 82 anos. E perceba que a diferença entre Náutico e América é menor do que é entre Sport e Náutico. Esse é um dado bem impactante. Não, na verdade, a diferença entre Náutico e Torre, 21, já é menor do que entre Náutico e Sport, que é de 22. Isso. Foi um título que ratifica, obviamente, a superioridade histórica do Sport dentro de Pernambuco, tá? Nas finais, jogo de ida na Ilha do Retiro, um empate em 3-3 e o jogo de volta nos aflitos com a goleada do Sport contundente por 3-0. Dessa forma, a campanha do Sport, você tem duas formas de olhar a campanha. Os dados oficiais, que são os que valem para fins estatísticos, para fins históricos, e são os que devem ser considerados aqui, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de programa, que é um programa de finalidade histórica. O Sport fecha o campeonato com 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Mas, se o foco for para análise técnica, para análise de desempenho do time profissional do Sport em 2026, e existe um outro programa que vai estar no feed essa semana em que a gente foca justamente na questão técnica. Nesse outro programa, a gente sequer vai considerar esses 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. No próximo programa que a gente vai fazer, focado no raio-x dos times da Série B, no balanço da temporada, o número que vale é o número do time profissional, é o número do Sport comandado por Roger. São 6 vitórias, 2 empates e nenhum derrota dentro do Pernambucano. E esse próprio número, para mim, você vai refinando ainda. Porque, veja, o Pernambucano é esse número. Sim. Olhando para frente e o decorrer da campanha, esse número, para mim, já é defasado, por exemplo. Yuri Castilho, ele foi anunciado na véspera da última rodada. Ele não joga a última rodada. Ele não joga nem a ida da semifinal. Ele só joga a volta da semifinal e as 2 finais. Então, essa campanha ela é construída sem que um cara que mete 4 gols na final estivesse à disposição em todos os jogos. Que virou o protagonista do time, então, assim, ela tem uma lógica de ser, aqui é o time profissional, mas esse próprio time profissional não é desde o primeiro. E aqui, outros aspectos históricos, é uma coisa, assim, surreal, que uma final 3-3 e 3-0 não seja algo inédito no Pernambucano. Tipo, isso já aconteceu. E mais do que isso já tem acontecido com os mesmos times. Porque em Pernambuco não é polarizado. Tem a terceira via. É Náutico, Santa Cruz e Sport. Rio e São Paulo tem até mais do que isso. Mas enfim, num momento onde 3 clubes se revezam nas finais de forma... Náutico, Santa e Sport ganharam 81 dos 82 campeonatos desde 1945. Porque para ali no América 44 e de 45 a exceção é o Salgueiro ali em 2020. E saber que isso aqui já aconteceu é bizarro. E ainda tem uma nuance que é para completar. Um cara fez 4 gols também, não foi? Em 91, há 35 anos. A gente tá falando que como esse programa é pra frente, alguém pode ter visto isso, a gente trouxe na live, mas trazendo pra cá também. Náutico e Sport fizeram a final do campeonato. Naquele modelo não era como atual, de ter a obrigação da final, semifinal, final. Ali era turno.
só tinha final se cada um ganhasse um turno. Se você ganhava os 2 turnos, já era campeão direto. Mas aí o Sport ganhou um turno, o Náutico ganhou outro turno, e aí vai pra uma final em 2 jogos. O Náutico mandou, o jogo de ida, mando do Náutico, volta do Sport. Essa já é uma diferença. A volta não foi do Náutico, a volta ali foi do Sport. E o mando do Náutico foi no Arruda. O Sport chega a abrir 3-1 e o Náutico empata no finzinho. Hélio doido, um atacante muito querido pelo Sport nos anos 90, a dupla Hélio e Moura que depois foi brilhar no América Natal. Isso. E aí, Hélio doido... Dirigente, inclusive. Hélio fez 2 gols na ida. Castilho fez 2 gols na ida na Ilha do Retiro. Vai pra volta. A volta em 91 foi na Ilha do Retiro. Como eu disse aqui, eu disse aqui até aquele dia, quando a gente tava falando das camisas. Eu achei isso que foi a primeira final que eu vi no estádio na minha vida. Foi a final do Pernambucano de 91. 45.690 pagantes na Ilha do Retiro, sem as 2 curvas especiais. A curva do B e a curva de... Sem aquilo, e o público foi esse, de pagante. Enfim, 3-0 na volta em 2026. Isso já tinha acontecido na volta de 91, só que ali foi na Ilha do Retiro. E Hélio também fez 2 gols, como o Castilho fez 2 gols. Então, além do 6-3 agregado, com 3-3 e 3-0, ainda tendo o Sport sendo campeão em cima do Náutico, ainda tendo um atacante do Sport que metendo 4 gols assim, há 35 anos não acontecia. Fiz até balanço. Nildo tem mais gols em finais do que os 2, mas é em mais finais, em mais anos, né? Nildo era um cara muito decisivo, mas assim, em uma final só, aí ele repetiu Hélio Castilho. A gente traz uma estatística específica da final Sport Náutico com uma sequência que o Sport tem 12-1, tá? Nas finais das últimas 6 décadas, né? Dos anos 70 até aqui, porque até então o Náutico tinha vantagem sobre o Sport. Desde o Hexa, porque assim, o Náutico, até tirar essa de 21, o Náutico não ganhava do Sport desde a final do Hexa. Isso, em 68. Em 68. Porque entre 68 e 75 não teve outra final, ou seja, o Náutico ganha o Hexa campeonato. E até 75 o placar era 6-2 pro Náutico. 6-2 pro Náutico. Ainda tem 6-2 para o Náutico. Detalhe, e o Náutico também tinha vantagem no head-to-head. Número de vitórias. E que essa estatística específica ela foi até 1980. Ainda vou tirar isso a certo, mas foi Carlos Celso Cordeiro me falou. E aí o Náutico, Fred, faz 6-2 e aí o Sport emenda 10 finais num período de 50 anos ali, né? O Náutico ganha de 21 na pandemia. Por que a gente fala na pandemia? Porque tinha um diferencial para essa final de domingo. Essa final foi nos aflitos de 21. Isso. O Náutico foi campeão. Todo mundo viu. É a maior audiência do Campeonato Pernambucano na final. 44 pontos de média. Com mais de 50 de pico foi para os pênaltis. 44 de média. Essa final de 21, todo mundo dentro de casa assistindo. Mas faltou o calor humano no estádio. É claro faz uma diferença importantíssima. E o torcedor do Náutico sabe disso. Sabe. E a última vez que o Náutico ganhou no seu estádio, um título no seu estádio, incluindo qualquer competição oficial, foi o Pernambucano de 74. A gente tá em 2026, pô. Assim, 52 anos. E foi contra o Santa Cruz, porque se for sobre o Sport, você volta pra 68, aquela final do Hexa. Tem essa aqui que ganhou, portões vazios, mas com público, aí volta. E veja a diferença. A de 68 tem 30 mil pessoas nos aflitos. Assim, então faz diferença. Tem 30 mil pessoas nos Estados Aflitos, que era menor do que o atual. Sim, era ainda com balança, mas não cai. Então faz essa diferença. E esse dado eu acho assim. Como é que os jovens falam, Fred? Brutal. 12-13, meu irmão. É impressionante o dado. E agora dobrou. O que era 6-2 pro Náutico, hoje é 14-7, que é o dobro. Isso. E me chama era atenção o triplo aqui pro também, Náutico, Cássio, que algumas pessoas, inclusive eu vi torcedores do Náutico citando essa estatística, a gente divulgou, ela ficou mais viva na cabeça, essa história de desde 70, né, e 4, não tem uma disputa de título dentro de casa com o público, a gente destacou. Detalhe, não teve... Desde 75 não tinha. Isso. E desde 74 não vence, né? Com o título. E a estatística começou a ser usada com e sem 2021. Porque a questão da torcida é tão relevante que algumas pessoas estão usando a estatística de Mas é óbvio que o Náutico quebrou. Lógico que quebrou, oficialmente não vale. É óbvio que quebrou. Mas a gente tá falando só... O que está sendo dito é só uma relação de sentimento. Nem tudo é só número estatística fria, né? Todo mundo festejou. Até, veja,
No fim das contas, tinham 17 mil pessoas ontem. Sempre a grande maioria vai estar vendo fora. Sempre a grande maioria. Ou pelo rádio, isso não tem como mudar. Ou 21 ou 26, isso não muda, não faz diferença nenhuma. Mas a gente está falando em relação àquelas pessoas que vão a campo. Para quem vai a campo, havia uma expectativa de ver algo que não via há muito tempo. E aí, Cássio, a gente traz aqui algo que... Isso aqui é o quê? É o Hexa do Náutico. Isso aqui a gente traz algo que é o seguinte... Sempre que o Sport ultrapassa o tricampeonato, o tema Hexa volta... Essa é a terceira vez que o Sport é tetracampeão. Né? A pairar no ar. Claro que se intensifica se o Sport conquistar o Penta e vira pauta. Tri, acho que tri não se fala. Mas no tetro, por quê? Porque já cruzou metade do caminho, Exatamente. Já abriu a segunda parte, né, do percurso. Obviamente, se o Sport for pentacampeão em 2027, em 2028, a pauta inteira do campeonato se volta para essa questão do Hexa. Eu nem sei se nos outros estados tem essa relevância toda, mas em Pernambuco... Eu acho que... Não. No Ceará existe, por exemplo. O Penta, né? O Penta, veja. Tanto que o... Mas eu não sei se é tão forte como aqui. Caramba, porque não, veja, é o slogan de um clube. Não, mas era o Penta do Ceará. A final que o Fortaleza igualou o Penta... Foram 2 anos seguidos de muito conteúdo, porque o que ele igualou o Penta, o Ceará fez tudo para defender, para ficar o Penta. E no ano seguinte, o Ceará fez tudo para não ser ultrapassado. Tanto é que o título do Ceará foi muito comemorado, foi muito celebrado, porque evitou o Hexa do Fortaleza, que ó, o Ceará estava lá 100 anos tendo a maior sequência e o Fortaleza ia virar. No Rio, detalhe, ano passado em São Paulo, teve isso, porque foi Palmeiras e Corinthians, e... Que loucura, nunca teve na área profissional um tetracampeão paulista. Sim. E aí o Palmeiras seria o primeiro. Já teve algumas. Recentemente ali. Recentemente, uns 15, 20 anos, sei lá. Mas já no século XXI, o Santos foi tri e perdeu um tetracampeonato. O Atlético que a gente falava, o Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético era hexa. Não, Rio Grande do Sul no passado. Fred. Sim, o Grêmio era o molho total da competição. Cássio, eu não tô dizendo que não é o molho. Eu tô dizendo que dentro da lógica de Pernambuco, isso pode ser só uma sensação minha. Veja só, outdoor na frente da sede, frustração, promessa de dirigente, quem perde fica marcado. Eu não consigo ver nos outros estados, eu consigo ver o gancho, o molho. O Octa do Campeonato Gaúcho, ele tem até livro, pô. Assim, tá? Sim. Não, mas assim... Do Náutico é mais do que livro, claro. Porque tem tatuagem no corpo das pessoas. Ok, então só pra você não pegar por essa palavra. Mas no sentido seguinte, era uma honra, não era tipo, se o Grêmio igualar e tal. Veja, o Inter tem mais títulos do que o Grêmio. Sim. O Grêmio, se tivesse sido campeão no passado, continuaria tendo menos títulos, mas assim, teria feito muita diferença. O América Mineiro tem lá, Deca campeão e até um grito da torcida do América. Tem. Mas veja só, qual é o maior slogan do Náutico? Qual é a frase que vem junto com o Náutico? Eu não vejo isso sendo tão utilizado. E, de certa forma, pelo fato do Sport deter todos os outros números, todos os números que existem no futebol de Pernambuco, Série A, títulos, Copa do Nordeste, tudo que você puder trazer para a mesa, o Sport detém todos os números. Exceto sequência. Então, eu acho que essa combinação... porque tem tem alguns fatores que construíram gera um peso maior nessa questão. E toda vez que o Sport rompe a barreira dos 3 títulos e chega ao tetra, esse assunto começa a flutuar. Só para trazer um dado, Cássio. Em Pernambuco, o Náutico tem a maior sequência com o Hexa, né? O Sport e o Santa tem pentacampeonatos, o Santa 1, o Sport 2 pentacampeonatos. A gente tem aqui, tá, justamente o Hexa do Náutico, esse penta do Náutico é a construção do próprio Hexa, o penta do Santa, os 2 pentas do Sport. O que era o estadual e o que era o futebol pernambucano, eu acho que tem uns detalhezinhos assim, que talvez aí eu não vou falar tanto aqui, porque isso viraria um debate e o programa iria para outro caminho, mas assim, tem uma lógica, não é porque outro estado não tem, assim, de vez em quando, assim, para mim fica indiferente se não tem outro estado. O futebol pernambucano tinha uma força considerável na época, de 10 anos, menos de 10 anos antes do Hexa do Náutico, Pernambuco representou a seleção brasileira. No Campeonato Brasileiro de Seleções, que era muito forte, Pernambuco foi vice-campeão brasileiro. O Náutico tinha jogador da seleção brasileira. Então, os 3, enfim, era um outro cenário.
o Campeonato Brasileiro era Taça Brasil, você não tinha o Campeonato Brasileiro regular, então o estadual ele tomava, é isso que a gente já falou no começo desse programa, o estadual era 30 jogos, então tinha toda uma lógica gigantesca. E quando o Náutico alcança o Hexa, tem uma coisa que se fala pouco, que é o seguinte, até ali, o Náutico já tinha sido tricampeão na década de 50, o Sport já tinha sido tricampeão 2 vezes, nos anos 20 e nos anos 40, e o Santa já tinha sido tricampeão uma vez nos anos 30. Era o topo do futebol pernambucano. E aí o Náutico foi tri em 66. Não, em 63, 4, 5, em 65. Em 66, o Náutico vira tetracampeão, já quebrou o recorde. Aí amplia o recorde em 67, e isso tudo junto com Taça Brasil, ganho do Santos de Pelé, ganho do Palmeiras, ou seja, vai criando, Fred, porque não é só a sequência, é o que era, quem é que estava fazendo a sequência? Quem estava fazendo a sequência era um time que era um super time. Sim. Então, não é simplesmente porque o Sergipe, que eu disse, o Sergipe usa Hexa-Luxo, foi Hexa-campeão dos anos 90, mas nos anos 90 o futebol sergipano já estava muito abaixo. O ABC de Natal já foi Deca-campeão, mas o Náutico ele acaba sendo Hexa-campeão no momento onde o futebol pernambucano vivia numa alta e o Náutico batia de frente com os principais times do país, num momento, tipo, Palmeiras, enfim, como a gente já falou. Sim. Então acho que a sequência ela é muito marcante por isso. E a cronologia seguinte ao Hexa traz esse peso, porque o Náutico é Hexa, na hora que ele... O que é que acontece depois do Hexa do Náutico? O pentacampeonato do Santa Cruz... Exatamente. E o sexto ano, a final é Santa e Náutico, é de 74, justamente a última final dos aflitos. Aí o Náutico ganha o campeonato. Detalhe, o Náutico investe muito, ganha o campeonato e o Náutico cria o bordão ali. Então, veja, você fez o Hexa, logo na sequência do seu Hexa, um dos seus grandes rivais vira penta, você faz a final para defender o Hexa e alguém teve a sacada de Hexa é luxo. Então, não é simplesmente... mas outro estado não tem sequência. Tem que ver a história de cada um. Eu acho que a história de Pernambuco... Os elementos são muito legais, assim, quando você vai juntando e vê por que tem essa construção. Mas foi exatamente o que eu falei, né? É justamente mas eu estou só dando mais detalhes para não dizer aqui... que é só que... Por que existe esse peso? Porque foi uma construção de uma sequência muito expressiva. Não é só o tempo de... Por exemplo, se o Fortaleza tivesse sido ex-campeão cearense, é porque o Fortaleza está fazendo muita coisa no brasileiro. Muito mais. Onde o estadual já era menor. Isso. Então, tanto é que a gente diz, por que é que o grande Fortaleza pra gente não é porque ele é pentacampeão cearense. Nem entra na conta. É por tudo que ele fez fora do Ceará. Mas nos anos 60, os 6 anos seguidos ganhando Pernambucano, aquilo já era, além do que o Náutico fez, para ser suficiente para ser expressivo. Claro. E tinha até, inclusive, também o protagonismo nacional. Claro, exatamente. Época. A gente tem aqui a matriz de títulos, tá? Que mostra nos últimos 21 anos aqui. O que chama mais atenção nessa matriz, mais até do que apenas 3 títulos do Náutico, é o Santa completando 10 anos, né, Cássio? Parado, a conta do Santa Cruz parou aqui. Só uma final. Detalhe, nesses 10 anos, não é 10 anos batendo na trave, porque quando o Náutico ficou aqueles de 89 a 2001, o Náutico foi pentavice-campeão. E detalhe, só perdendo 5 finais, tendo final todo ano, perdendo 91 pro Sport, 92 pro Sport, 93 pro Santos, 94 pro Sport e 95 pro Santos. Ninguém foi campeão direto. O Náutico jogou 5 finais seguidos e perdeu as 5. Aqui o Santa nem isso. O Santa tem uma final que é aquela pro Salgueiro, no Arruda. Todas as outras ou caiu nas quartas, desculpa, ou na semifinal ou nas quartas. Então, assim, são 10 anos. É o jejum de maior tempo. É o jejum do maior tempo de Santa Cruz? Que eu falei. Já tinha outras 3 vezes, com 9 anos, agora chegou em 10. No momento onde o Santa não é o que a gente estava falando porque o segundo jejum do Náutico, que é de 2004 até 2018, esse é o maior jejum de um grande clube de Pernambuco, entre títulos. O jejum que a gente fala aqui é entre um título e outro. Não pode ser de 0 a 1. Né? Porque se fosse de 0 a 1, o Náutico joga o Pernambucano em 1916, só vai ser campeão em 34, mas isso não é jejum, não existe jejum. Claro. O jejum ganhou o campeonato, só volta a ser campeão. O Náutico passou 13 anos perdendo o campeonato, certo? O jejum do Central, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que se fala é que nunca ganhou o campeonato, claro. Com o Mão da Ponte Preta e tal. Nesse período de 2004 até 2018, o Náutico conseguiu 2 acessos para a Série A. Eu vi isso um Alvirrubro até falando, só, meu irmão, se falam muito, o cara, ele dizendo assim, de vez em quando passa muito tempo, de vez em quando eu esqueço os nomes, mas o conteúdo era isso. Se fala muito do maior jejum do Náutico, o outro é pior. O de 89 para 2000. Porque o de 2004 para 2018, o brasileiro já começa a tomar uma parte maior do calendário. O Náutico foi bater na primeira divisão. Detalhe, foi bater na primeira divisão sem ser bate e volta. Sim, subiu em 2006, ficou 3 anos. Subiu em 2011, ficou 2.
Não tava dando azar no Pernambucano, tava perdendo o campeonato pernambucano, mas em outra frente muito importante tava fazendo. Essa do Santa, aí você vai pra essa do Santa agora. São 10 anos e não tem nada, meu irmão. É 10 anos assim, só de porrada. Porque o brasileiro poderia falar, mas no brasileiro tá. Não acontece. Então é um jejum muito duro. E uma particularidade, Fred. Aquele próprio do Ferroviário lá que não ganha 31 do Cearense. Ganhou 2 títulos da Série D no meio dessa situação. Quando eu faço o levantamento de títulos pernambucanos, eu coloco. Eu não faço todos os estados porque eu não sei exatamente o período preciso. Mas é só curiosidade de verdade. Na Argentina, eles têm uma mania de separar profissional e amador. Foi a partir disso, né? Sim. Conta tudo, naturalmente, mas eles dizem lá, o campeonato profissional e tal. Em Pernambuco, o profissionalismo começa em 1937. Se você considerar, se você for na era amadora, que é de 15 a 36, foram 22 edições e 7 campeões. 7 títulos do Sport, 5 do América, 4 do Santa, 3 do Torre, 1 do Flamengo do Recife, 1 do Náutico e 1 do Trauas. O Trauas ele foi campeão em 36 e 37, ele tem um de cada, assim, nessa divisória. Aí se você for na era profissional, que é de 37 a 26, são 90 edições e 6 campeões. 39 do Sport, 25 do Santa, aquela diferença de 17 cai para 14. 23 do Náutico, o Náutico que está a 5 títulos do Santa, aqui já está a 2. E do Sport a diferença que é de 22 cai para 16. Então são 39 do Sport, 25 do Santa, 23 do Náutico, 1 do Trauas, 1 do América e 1 do Salgueiro. Veja, isso é só a curiosidade, porque querendo ou não, a partir daqui o futebol é profissional. É só, enfim, só para fazer tipo de recorte. E com o tetracampeonato, o Sport, obviamente, ficou a um título de ser o campeão da década. Certo. O que pode acontecer, se ele ganhar esse quinto título, é o Náutico ganhar todos os outros e os dois dividirem a década, 5 a 5. Mas assim, ficou... Porque quem ganhou a última década foi o Santa, de 11 a 20. O Santa ganhou 5, o Sport 3 e Náutico Salgueiro 1. A gente tava falando sobre sequências e só para deixar a informação redondinha, tá? A gente tem aqui as maiores sequências do futebol brasileiro, tá? Que vai dos 2 clubes decacampeões, o ABC de Natal, que fechou a sua sequência dos 10 títulos em 1941, e o América Mineiro, que fechou De 16 a ainda, 25. né, muito Na era da Amadora. nos primórdios do futebol em 1925. A gente tem o Octa do Inter, que a gente falou há pouco, né? Um Octa do Joinville. O Octa do Inter é nos anos 70, onde o Internacional ganha os seus 3 títulos brasileiros também. Ou seja, era um domínio absoluto, né? Joinville tem o Octa no Catarinense, o São Raimundo em Roraima, o Bahia. Esse Octa do São Raimundo é bem recente, tá? Ele é tipo, não é daquele 1900, acho que é ano retrasado, eu acho. Bahia 7, Ferroviário de Rondônia 7, o Grêmio que até ano passado construía a chance do Octa, né? E perde o Octa. Foi o molho do Campeonato Gaúcho. Isso. Motoclube do Maranhão 7, Remo 7, Rio Branco do Acre 7 e River 7 são as principais sequências do futebol brasileiro, tá?